Bom, beleza, gente. Enquanto o pessoal vai se acomodando, a gente tem mais 3 sessões agora. A gente está um pouquinho mais de meia hora atrasado. Então, a gente vai ter agora uma apresentação da Cielo. Depois eu e o Marci vamos falar um pouco sobre o futuro das APIs. E a gente está trabalhando para ganhar um pouquinho de tempo na nossa apresentação. E a última do dia do Uber, é o Developer Advocate do Uber. Veio dos Estados Unidos para falar um pouco sobre como eles engajam a comunidade de desenvolvedores para construir soluções usando as APIs do Uber. Bom, mas para não enrolar mais, eu queria chamar ao palco o Passarelli e o Eduardo Prota da Cielo. Vamos lá, vamos falar um pouco. A Cielo tem sido um grande parceiro da Syncytia. A gente tem trabalhado muito junto no desenvolvimento da plataforma Lio. E é uma história muito legal. Assim, para quem está aqui, na verdade, não tem muita ideia do que está acontecendo no workshop do lado lá. A gente tem cerca de 80 pessoas desenvolvendo todo o ciclo de vida de criar uma API, colocar a API para funcionar, usando a plataforma Lio, usando o Visa Checkout. Então, com chatbot, uma parada bem sinistra acontecendo lá. Mas, muito melhor do que eu melhor ouvir esses feras contarem um pouco o que estão fazendo. Legal? Valeu! Obrigado, Kleber. Obrigado ao pessoal da Syncytia. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Como o Kleber disse, meu nome é Daniel Passarelli, sou responsável pela área de inovação da Cielo. A ideia aqui, a gente vai fazer, eu vou passar uma parte falando um pouco sobre inovação, um pouco sobre transformação digital, muito conteúdo do que a gente já viu aqui hoje. E daí, na sequência, o Eduardo Prota vai falar um pouco mais especificamente sobre a plataforma da Cielo Lio e como que a gente aplicou muitos desses blocos de inovação, de transformação digital nessa nova plataforma com um contexto muito mais aberto. Antes de começar, eu queria passar um vídeo bem rapidinho para vocês. Tem não mais do que 2 minutos. Oi, você ainda não me conhece. Talvez você nunca tenha me imaginado como eu sou, mas eu tenho certeza que você já desejou que eu existisse. Eu gosto de liberdade para criar e compartilhar conhecimento. Eu sei que juntos podemos ir mais longe. Eu não me conformo com o quase. Ser ousado nas atitudes e escolhas é o que me inspira a trilhar um novo caminho. Eu acredito que eu posso ser protagonista de um novo tempo. Esse é o tempo de criar, o tempo do hoje. Do aqui, do agora. Para darmos início a uma nova era. Criar novas relações, outras experiências, um jeito mais autêntico de levar a vida. Temos de deixar que o seu espírito inquieto alce voos mais altos. E transforma o varejo naquilo que cada um de nós sempre desejou. Criar uma nova maneira de vender e comprar. De fazer negócios com muito mais flexibilidade e integração. Hoje, é o tempo de ser livre para escolhermos o que virá pela frente. Uma era muito mais inclusiva e pessoal. Agora, vender vai ser do meu jeito. Do seu jeito. Do nosso jeito. Do jeito que cada um quiser. Eu sou uma solução criada pela Cielo do começo ao fim, desde o hardware ao software. Para trazer transformação para o seu negócio. Vou mudar o seu jeito de vender. E ainda sou uma ferramenta de controle e de gestão. Eu sou uma plataforma moderna. Você é inteligência para impulsionar o seu negócio. Eu sou inovação. Eu sou atitude. Eu sou ousadia. Eu sou o futuro, transformado no presente. Eu quero ser o que você quiser. Eu sou o que você precisar que eu seja. Muito prazer. Sou a Cielo Rio. Legal. Quantos aqui já tinham visto esse vídeo? Alguém já tinha visto ou não? Fora o pessoal da Cielo. A gente publicou esse vídeo no ano passado,
no momento do lançamento da plataforma da Cielo New, e eu gosto de passar ele não só para falar sobre a plataforma, mas ele tem uma mensagem muito relacionada a tudo que a gente tem pregado dentro da companhia em relação à plataforma aberta, em relação a uma era mais inclusiva, em relação à customização, em relação à integração com diferentes perfis de clientes. Vocês imaginam no contexto da Cielo, onde de um lado a gente tem hoje quase 2 milhões de clientes em estabelecimentos comerciais, do outro lado a gente tem potenciais mais de 200 milhões de brasileiros com cartões, realizando transações, a Cielo no meio, fazendo esse meio de campo, esse hub de conexão, quase 2 milhões de clientes com diferentes perfis, diferentes necessidades de negócio, diferentes realidades, desde o engraxate, o vendedor ambulante, até grandes varejistas, companhias aéreas. Como que a gente atende essa gama imensa de diferentes perfis, diferentes necessidades? Muito desse caminho é via APIs, via modelo colaborativo. É muito do que a gente tem falado nesse novo contexto, não só de inovação, mas de transformação digital dentro da Cielo. Falando sobre 4 principais blocos que têm drivado muito essa mudança. O principal deles sobre novos métodos, sobre APIs, sobre DevOps, sobre a inovação, o olhar para o futuro, se proteger do mal dentro da companhia, não deixar com que a necessidade do dia a dia tire o seu olhar para o futuro. Um outro bloco, a gente tem falado muito sobre human-centric, sobre um olhar genuíno para a necessidade do cliente, sobre resolução de problemas reais, um olhar não só para dentro de casa e de quais novas tecnologias ou quais novas tendências a gente quer investigar, mas sim de quais são os problemas da indústria que a gente quer se propor a resolver, consumindo de plataformas que estão disponíveis hoje como um grande enabler. Falando muito sobre mindset digital, no contexto de inovação, não é uma missão só de algumas pessoas ou de algumas áreas dentro da empresa. Isso tem que estar arraigado no DNA da companhia. Isso tem que estar, as pessoas têm que estar empoderadas com essa missão de inovar, de construir o novo. E um quarto bloco que a gente tem falado muito de tech é core. De fato cada vez mais para a Cielo. Não só a gente tem que ter know-how, competências dentro da companhia para novas plataformas, mas a gente tem que testar, a gente tem que experimentar, a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que se sujar de graxa, a gente tem que ter um olhar para o novo, sem medo do que está sendo descoberto. Nesse contexto, inovação passa a ter uma nova proposta, saindo do modelo fechado tradicional, em que poucas áreas pensam em inovação, sempre para dentro, com características de que eu tenho medo que os meus concorrentes descubram o que a gente vai fazer, com características de eu já sei quais são as necessidades do meu cliente, para um modelo muito mais colaborativo, em que inovação passa a fazer a governança de um modelo, onde a empresa está envolvida, o cliente está no centro disso tudo, e a gente está se apropriando do ecossistema de uma forma colaborativa. Aqui eu não tenho mais medo dos concorrentes não descobrir o que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um olhar de que tem muita gente fazendo coisa bacana no mercado. Se eu olhar de uma forma genuína para as necessidades dos clientes, a chance de você desenvolver algo efetivo é muito maior. E aí, inovação passa a trabalhar principalmente com 3 principais blocos. Um de design e cocriação, agilidade no desenvolvimento, e um relacionamento próximo com o ecossistema e comunidade de desenvolvedores. Vocês perceberam que nada disso é novidade no dia de hoje. Desde a primeira keynote, a gente tem falado muito exatamente sobre esses temas aqui. Todo mundo já se deparou com a situação de olhar para o seu controle remoto, enxergar mais de 30 botões ali, se perguntar para que tudo aquilo. Se você usa 80% do tempo o power, você muda o canal, aumenta e diminui o volume. Todos os botões estão ali tirando sua atenção, gerando um atrito na sua experiência. Quando você passa a se propor a desenvolver produtos, uma mensagem muito forte que a gente tem falado é que a inspiração
ela não pode ser vista como um go-ahead para começar o projeto. Ela tem que ser vista como uma hipótese que precisa ser validada. Antes de você colocar 30 botões no controle, vamos trazer o cliente, vamos perguntar se ele quer usar, quais são os botões, em quais situações ele vai usar cada um deles. E aí, em vez de você passar 1 ano e meio desenvolvendo algo com especificações de desenvolvimento, e depois de 1 ano e meio o cliente passa a ter pela primeira vez o acesso àquele produto, você traz o cliente para o começo do fluxo e você passa a enxergar a inspiração como uma hipótese, você desenvolve coisas em poucos dias, protótipos, mockups, coloca isso na mão do cliente, valida, testa, gera teste AP, coleta feedback, ajusta o desenvolvimento e tira todos os botões do controle remoto. Isso é muito do que a gente tem pregado na Cielo há algum tempo e tem sido um desafio contínuo e coisas que a gente já tem desenvolvido nessa linha de raciocínio. Dentro de Agile, uma frase que a gente gosta muito do Hoffman, que é: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar. É muito real. Nesse contexto, um gráfico que todo mundo conhece, está na internet, disponível para todo mundo, o usuário queria se locomover, o cliente queria se locomover. Você pode passar muito tempo desenvolvendo um carro e só depois de muito tempo você entrega isso para ele, e durante muito tempo ele não teve como se locomover, ou você faz entregas recorrentes e desenvolvimento interativo. Você entrega o skate para ele já consegue se locomover. Talvez não seja ainda a solução ideal, mas você entregando para ele vai começar a te dar feedback sobre aquilo, você ajusta, continua o desenvolvimento, entrega o patinete. Você está sempre entregando produtos para ele. Nesse contexto, a agilidade cada vez mais é tema crítico para todo mundo que está aqui. Esse é um gráfico que a gente gosta bastante também, mostrando que o telefone ele demorou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários únicos. Angry Birds demorou 35 dias e Pokémon GO 9 dias. Já deve ter algum outro aplicativo que está tendo recorde disso em breve. A velocidade das coisas é absurda, não dá para a gente passar realmente 2 anos fazendo especificações antes de entregar algo na mão do usuário e do nosso cliente. E o último bloco que eu queria ressalvar, que é um relacionamento próximo e genuíno com o ecossistema. Isso aqui é uma imagem representando um pouco o site da Cielo, nosso site, com produtos, serviços, features, e algumas startups, talvez algumas estejam aqui, fintechs, que estão se propondo a fazer algo semelhante. Um produto, uma funcionalidade, estão se propondo a olhar isso de uma forma muito focada, com muita energia. E aqui a mensagem é: o nosso olhar não pode ser só de isso são potenciais concorrentes ou ameaças. Aqui o olhar é: tem muita gente fazendo coisa bacana. A gente tem que se aproximar, a gente tem que se apropriar disso. Co-criar com essas empresas que estão fazendo plataformas super relevantes. E aí, API é o principal caminho para isso. Não adianta você trazer todos eles para dentro de casa se você não tiver um caminho para eles se conectar. E nesse contexto que a gente faz a ponte com o que é a Cielo New, essa nossa nova plataforma, essa nossa nova forma de atuação no mercado. E aí eu passo a bola para o Eduardo Prota. Obrigado, Dani. Boa tarde, pessoal. Eu estava sentado aqui, eu fui reparando como que é feliz essa organização que a gente tem aqui de apresentação em círculo, né? A gente viu que a visão antiga era aquela pirâmide, a visão nova é círculo. De fato, se eu estivesse aqui apresentando lá na frente com um monte de gente para trás, apesar de ser bem mais fácil para mim, para eu ter que ficar mexendo, essa coisa de ficar virando aqui, as pessoas do fundo têm muito mais dificuldade de se relacionar comigo. Aqui tem muito mais proximidade. Eu, inclusive, vou mostrar aqui um device, vocês todos conseguem ver. Eu acho que o círculo tem muito disso, e é isso que a gente está trazendo agora. Acho que a mensagem que a Sensília está trazendo, e que a gente quer trazer para dentro da Cielo, que a gente está trabalhando junto com vocês, que a gente quer construir junto com vocês, é a gente estar mais próximo da comunidade dos nossos usuários. Bom, a Liu é uma forma que a Cielo está encontrando para tangibilizar bastante esse posicionamento e está trazendo APIs e SDKs para dentro da nossa vida. Tá? A Liu, acho que ela tangibiliza bem por algumas coisas que o Dani falou. Você vê que ela é bem simples, né? Ela é muito bonita, mas ela tem um botãozinho só, muito pequeno aqui do lado. Ou seja, a gente tirou tudo aquilo que poderia ser demais e ficou com base. Tá? Basicamente, o que ela é um pinpad ligado a
smartphone. O que a gente costuma dizer é que a gente está fazendo para o POS aquilo que o smartphone foi para um telefone tradicional antigamente. A gente está colocando no POS uma camada de inteligência que permite aumentar a experiência do lojista, né, como a gente chama de estabelecimento comercial. A partir disso aqui, a gente consegue também colocar aplicativos. E daí sim fazer um mundo de alternativas, de possibilidades ser praticamente infinito. Bom, a gente é uma plataforma aberta. Como toda plataforma, a gente tem a questão do ovo da galinha, que vem primeiro, né? Acho que toda plataforma sofre desse desafio. Para a gente conseguir resolver isso, o nosso hardware, ele tem que ser um hardware que é atraente por si só. Porque assim a gente consegue atrair demanda, construir uma grande base e depois atrair a oferta de aplicativos, que a gente conta muito aqui com o apoio de muitos de vocês aqui, inclusive. Então, a Leo, ela é um hardware bem completo. A gente tem pagamentos parciais, que eram alguns pedidos que nossos lojistas faziam. Ele organiza melhor os comprovantes digitais, tem calculadora integrada, tem Wi-Fi, que por incrível que pareça muitos POS não tem, né? Mas mais forte até do que tudo isso são os dois pontos lá de cima. Nosso sistema operacional é todo baseado em Android, então está fácil para se integrar com a gente. Aqueles que já têm uma aplicação em Android, é muito fácil conversar com o nosso SDK. E a gente vai fazer a nossa Cielo Store, que está para ser lançada em breve. Ou seja, vai ser um ambiente onde os desenvolvedores vão poder vender seus aplicativos diretamente para o lojista, assim como funciona na Google Play, assim como funciona na App Store. Aqui o Dani roubou um pouquinho meu discurso aqui. Isso que dá a passar discurso antes de entrar, entendeu? Porque a pessoa acaba gostando do que você ia falar e fala no seu lugar. Mas basicamente aqui o que eu ia falar é que a gente já é uma plataforma. A gente já se integra com muita gente. Então não é grande novidade se integrar com muitos players para ser ela. A gente já tem, como ele mencionou, quase 2 milhões de lojistas, 200 milhões de usuários, de potenciais usuários de cartão já usam a Cielo. Então a gente já conecta muita gente. Mas a gente quer ampliar ainda mais isso, né? Trazendo novos tipos de interação, até para enriquecer a experiência do nosso lojista e melhorar o ambiente e otimizar o varejo brasileiro. Então, algumas das possibilidades que a gente vê para serem colocadas dentro da Store, da Cielo Store, são aplicativos de fidelidade, aplicativos de gestão de loja, que a gente já tem alguns, aplicativos de analytics que ajudam o lojista a ter mais informação da sua loja. Enfim, aqui se eu fosse tentar adivinhar tudo, eu com certeza não saberia, essa é a graça da história. Então a gente conta muito também com as startups para nos ajudar a descobrir como é que a gente pode fazer as coisas serem melhores para os lojistas. Bom, mas para atender a todos, a gente conseguir alcançar esse nosso objetivo de ser realmente uma plataforma, algumas coisas tiveram que mudar dentro da Cielo. E estão mudando, e eu acho que é uma sugestão, acho que é um case que pode ser usado em outras empresas também. Como é que a gente era antes? Antes a gente era commercial first, eu digo aqui. Então, quem tinha muito contato com o cliente era a nossa área comercial, que aprendia o que eles precisavam e traziam para dentro. Mas até acontecer isso, tinha vários cotovelos no meio do caminho, tinha vários ruídos, que faziam com que a solução chegasse quase lá, mas não chegasse perfeitamente. Os negócios que a gente fazia era caso a caso. Então a gente tem parceiros já que se integram diretamente no POS da Cielo. Só que isso é muito complicado. Né? Um negócio caso a caso, demoraria muito tempo, demoraria contratos específicos, demandaria regras específicas, tudo muito complicado. Em função de tudo isso, um tempo de integração com o POS nosso era mais ou menos de 1 ano e meio. É que varia, lógico, mas enfim, mais ou menos. Com a Cielo a gente muda tudo isso. Agora a gente tem um approach que é Dev First, é Developer First. Então quem vai saber o que fazer, quem vai estar no cliente, quem vai entender o que precisa, é o desenvolvedor. E é por ali que eu vou começar. Nossa plataforma é toda aberta, é ele que começa o desenvolvimento, não a gente. As nossas regras de negócio são abertas, nosso contrato é padrão. Então tudo que é possível fazer está disponível na internet, está disponível no nosso site, que eu vou indicar depois qual que é. Em função de tudo isso, os nossos primeiros parceiros têm conseguido se integrar em mais ou menos 2 dias. Né? A partir do momento que eles submetem a aplicação para certificação, em 2 dias estão certificados. Aqueles que já têm, inclusive, um aplicativo Android, em menos de 1 semana conseguem adaptar tudo para o nosso modelo. Já teve casos de pessoas que conseguiram fazer em 1 dia, conversar com o nosso SDK e disponibilizar um aplicativo. Então, para quem tem Android, está muito fácil. Mas é muito importante, quando a gente constrói quando a empresa faz um movimento desse, é ter certeza que a gente está mantendo
os nossos principais atributos, os nossos principais valores. Coisa que a Cielo nunca vai abrir mão e não pode abrir mão. Uma delas é a segurança. Então a gente é PCI e toda transação que passa pela RIO é cartão presente. Para aqueles que eventualmente não conhecem, uma transação de cartão presente é aquele que você coloca o cartão e ela é muito mais segura do que a transação e-commerce, é aquela que você faz digital. Então a Cielo RIO garante isso. A transação é com cartão presente, que é o máximo de segurança. A performance da Cielo, que é a melhor do mercado, em 4 segundos. Em 4 segundos, no máximo em 4 segundos, a gente consegue fazer a transação. E a distribuição, como a gente já colocou, que está presente em todo o Brasil, em todos os estados do país. Isso a gente nunca vai perder. Mas, de novo, para conseguir conversar com diferentes tipos de negócio, diferentes tipos de ideias, é importante ter diferentes tipos de conversa, né? Diferentes formas de fazer as coisas. Uma das formas que a gente tem, a gente tem 2 formas de a gente se integrar com a RIO. Uma é a integração remota, a outra é a integração local. A integração remota é via nossas APIs. Tá? Então você tem, por exemplo, uma ferramenta de automação, essa automação fecha o pedido, através da nossa API ele chama a Cielo RIO e empurra para lá o pedido para ser fechado depois na mesa, por exemplo, se for mais para ser fechado na mesa com o cliente. E a gente tem a integração local, que é efetivamente quando você coloca um aplicativo dentro da RIO e faz essa conversa via o nosso SDK. Então são 2 formas próprias para cada tipo de necessidade. A gente também tem diferentes modelos de serviço. Tá? Então um deles é a loja aberta. A loja aberta é o que a gente já conhece, como se fosse uma App Store. As pessoas vão publicar na nossa loja, na Cielo Store, e quando fizerem a venda, que também é controlada pela Cielo Store, a gente vai ter um revenue share, dividindo aí a receita com essa venda. A gente tem outro modelo, que é o modelo de loja fechada. Às vezes a empresa tem que desenvolver uma solução para ela mesma, né, que melhora os processos dela. Nesse caso eu não vou colocar na loja aberta, vai ficar só na loja fechada, e tem um modelo de cobrança especial também. A gente também tem diferentes modelos de negócios. O que eu tenho falado aqui é muito focado nos desenvolvedores, né? Então, os desenvolvedores podem fazer aplicativos, colocar na Cielo Store, ou também fazer uma loja própria para eles, se for o caso. Mas a gente tem também a outra abordagem, que é das empresas certificadas, né? Então, tentando valorizar os revendedores, valorizar as empresas de automação, por exemplo, que já tem uma proximidade muito grande com lojistas, valorizar esse ecossistema que já está instalado através de certificação. Então, ele certifica pessoas para fazer pedidos da RIO, para vender RIO, e inclusive para desenvolver. Então, eventualmente, algum parceiro, algum cliente quer fazer uma integração e não tem o desenvolvedor para isso, a gente tem algumas empresas certificadas que podem atender. Aqui eu vou colocar um exemplo do que a gente pode fazer com a RIO, tá? A gente pode escolher aqui, a gente clicou aí, vou escolher o médico agora. O shopping não é liberado até a gente fazer o pagamento, a gente prevê a instalação do crachá. Vai mandar o comando para a chuveira, vai começar a encher automaticamente. Eu não sei se vocês já viram esse negócio aí, né? Pra mim, esse Shopap é a única coisa que é mais legal que ele, cara. É muito legal esse negócio. Ele tem uma sucção ali, o copo ele tem um buraquinho embaixo, que ele coloca e daí tem uma sucção, então o líquido, o chopp sobe por baixo. E você consegue, então, a partir disso, controlar colarinho, você consegue controlar o quanto está servindo. O Shopap, esse nosso parceiro, ele disse que melhora, acho que em 30%, 40% o controle que você tem, você desperdiça muito na cerveja. É muito legal. Esses caras são uma startup, eles perceberam ali uma possibilidade de fazer uma integração que eles não tinham ainda, fizeram uma integração via Wi-Fi e estão funcionando. E está perfeito e consegue, se eles fossem fazer isso no modelo antigo, eles teriam que achar um comercial da Cielo, vir conversar dentro com alguém, ser priorizado dentro de produtos para conseguir fazer uma integração e demorar 1 ano. Agora, em 1 semana, eles estavam prontos para fazer isso. E se vocês quiserem contratá-los, eles estão disponíveis para qualquer evento. Bom, a gente tem o lançamento da Cielo Store, vai ser em Q3. Então, quem tiver interesse de já começar a trabalhar, está inclusive fazendo alguns pilotos que a gente pode sim já publicar, e quem tiver interesse de participar do momento do lançamento, estamos muito abertos. Eu vou dar uma voltada aqui, porque a gente tem uma prévia na nossa próxima, tem que pegar rapidinho ali.
nossa próxima versão desse ano do livro, que já traz algumas features novas. Eu acho que pelo que o Dani falou, aquilo que a gente tem que sair o mais rápido possível, sem necessariamente ainda trazer tudo, a gente com certeza tangibilizou isso ali. O livro não faz tudo que a gente ainda gostaria que ela fizesse a primeira versão. A versão 2 que vai ser lançada já faz tudo, é uma máquina 100% perfeita para qualquer lojista. Bom, pessoal, quem quiser participar desse novo ecossistema, está muito fácil, está tudo público no site desenvolvedores.cielo.com.br. Lá vocês vão encontrar nossa documentação, a descrição das nossas APIs, vão ter contato com o nosso suporte, que aliás é feito com a ótima ajuda da Sensília, que tem sido um grande parceiro. Enfim, está tudo fácil ali para começar a desenvolver e participar com a gente dessa mudança aí do dia a dia dos lojistas. Pessoal, muito obrigado. Tá aí nossos contatos, quem precisar, à disposição. Obrigado, Passarela. Obrigado, Prota. Gente, a gente está correndo um pouco atrás do cronograma, a gente tem pouco tempo para pergunta. Alguém? Eu tenho algumas. Alguém? Vou começar então, quem sabe estimula o resto da plateia. Bom, vocês comentaram um pouco de um novo posicionamento de plataforma aberta, né? A gente vê muito hoje esse discurso de plataforma, todo mundo fala em plataforma, mas no fim das contas o cara tem um app, ou o cara tem um site. Quando a gente está falando em plataforma, que preocupações adicionais vocês veem e vocês têm investido para conseguir gerar atração na comunidade para a construção de aplicações? Você pode comentar um pouco? Eu acho que está sendo um exercício muito interessante, né? O que eu acho muito importante, que nem sempre as empresas estão prontas para fazer isso, é ser de fato aberto. Né? É muito comum a gente dizer que é aberto, dizer que tem as APIs, mas querer controlar tudo, querer saber quem está participando, não deixar que as pessoas façam o que quiserem com a plataforma. Eu acho que se é para ser aberto, as regras têm que ser as mesmas para todos, as pessoas têm que estar livres para poder fazer o que quiser, desde dentro dos padrões, os padrões têm que ser os mesmos para todos. Então é sair um pouco do mindset comercial e vir para o mindset de realmente permitir que as pessoas façam aquilo que querem fazer, o que acreditam que vai ser bom para o lojista. Além disso, é importante conseguir empoderar as pessoas para fazer as soluções. Então, nesse tempo, disponibilizar aquilo que elas precisam, dar toda a documentação que é necessária e também aos poucos ajudá-las com analytics, ajudar a evoluir o produto, dar espaço dentro da empresa, dar espaço para estar também nos seus clientes. De certa forma, a gente também abre nossos clientes para toda uma comunidade. Os clientes que antes eram só da Cielo passam a ser de um ecossistema. Então, esses são todos os desafios que a empresa tem que estar disposta a enfrentar. Podem compartilhar um pouco dos tropeços ou desafios que vocês têm enfrentado, assim, algumas lições que já puderam ser aprendidas nesse curto espaço de tempo? Tem muitos. A gente prega muito e tem falado muito isso dentro da companhia, de lidar de uma forma madura com o erro e com o aprendizado. E acho que a plataforma aberta traz muito isso. Há muito tempo a Cielo fala em investir em APIs, em deixar o ecossistema mais aberto, mais colaborativo. Dentro de uma indústria de payments, uma série de restrições e de preocupações relevantes, isso sempre foi um baita desafio. Então, eu acho que um grande desafio, assim, um grande aprendizado foi preparar as áreas internas e preparar a cultura da empresa para lidar com uma plataforma aberta colaborativa. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente sempre foi muito demandado pelo nosso time comercial para fazer customizações para clientes específicos. Então, o cliente, a padaria do Amapá, precisa de uma customização no POS. Nosso POS, historicamente, sempre foi uma caixa preta, uma plataforma fechada. Era o esforço 1 a 1 para cada cliente. Nesse novo contexto, a gente não precisa trazer isso como um projeto para dentro da companhia. O que a gente precisa fazer é evangelizar o ecossistema, aproximar da comunidade, se envolver
novas pessoas, desenvolvedores, para construírem apps relevantes para essa nova plataforma. Com isso, a gente está atendendo a base de clientes da Cielo. Então, não é só tecnologia, é muito mindset, é muito cultura, é forma de trabalhar. Sensacional. Pergunta ali? Sim. Na verdade, você já até respondeu uma parte da minha pergunta, que é sobre a cultura organizacional. Como é que foi para você conseguir mudar a cultura da organização para conseguir trabalhar dessa outra forma? Porque, pelo menos na empresa que eu trabalho, eu percebo que essa cultura é muito densa, muito pesada, muito difícil de você conseguir mudar e que o negócio abraça essa ideia também. Como é que foi isso para vocês, esse processo? Olha, eu acho que a gente está aprendendo ainda, não dá para dizer que sabemos já fazer isso, já fizemos na empresa inteira. Acho que a gente tem alguns fios, alguns pontos que isso está bem verdade, e outros talvez menos. O que tem sido bom para mim, acho que é uma prática que a gente tem tentado fazer na área, é dizer não. O poder do não é um negócio incrível. As pessoas estão muito acostumadas em empresas, principalmente nas empresas grandes, que é legal falar assim, não, eu dou conta, vou lá e vou fazer, me dá uma semana que entrego sim. Saber falar não é uma forma de você começar a ajudar a empresa, inclusive, a entender as prioridades, a entender que não necessariamente aquilo que é prioridade para comercial é uma prioridade para o ecossistema, e que, de repente, você conseguir entregar uma funcionalidade em uma semana, buscar um parceiro vai demorar um pouquinho mais, quem sabe essa troca, você continuar favorecendo o ecossistema, ao invés de pegar e fazer você mesmo em alguns momentos, faz com que você colha frutos muito maiores no futuro do que aquele pequeno fruto que você teria no presente. Então, para mim, dizer não é uma coisa muito importante, acho que ajuda nesse caminho. Eu concordo, acho uma ótima pergunta. E uma outra coisa é um pouco gestão de expectativa. Cultura, de fato, é a última coisa que se muda. É o mais difícil, é o grande desafio. Você muda a plataforma, você muda a metodologia, você muda a forma de trabalhar. O mais difícil é mudar a cabeça das pessoas, é a cultura. É um grande desafio. Então, fazer uma gestão de expectativa de que isso vai acontecer, mas vai acontecer ao longo do tempo, é importante. E outra coisa você precisa começar a infectar a companhia mesmo. Essa é uma boa nova a se contar, está todo mundo disposto a ouvir isso. O difícil é mudar. Então, você ter times fazendo esse trabalho de evangelização interna e de infectar todo mundo com essa nova ética corporativa é importante. É um pouco do que a gente está vivendo hoje. Legal, excelente. Bom, a gente está com o tempo estourado. Não sei se tem mais alguma. Não dá para enxergar direito aqui. Mais uma aqui, última pergunta. Vamos lá. Oi. Essa questão de estar liberando aplicativos para entrar no contexto no Alliance, que até então está sendo bem inovador, disponibilizar formas de você aprimorar a experiência tanto do consumidor como do lojista, que é o caso. Como é que vocês estão lidando, pensando, elaborando, estruturando a questão de visão de segurança, uma vez que até hoje, até então, imaginar um aplicativo terceiro ou uma ação de terceiro entrando numa appliance, numa máquina que está fazendo uma transação de cartão, uma transação bancária, abre exposição para vulnerabilidades, para exploração de vulnerabilidades, né? E ao mesmo tempo que vocês estão trazendo essa tecnologia diferenciada, existe também um paradigma de segurança, um paradigma de quebrar mesmo a forma das pessoas pensarem, até mesmo agirem, porque eu enxergo isso muito bem como uma excelente oportunidade, mas ao mesmo tempo tem a questão cultural e a questão também de segurança, que é bem importante a gente entender esse processo de como é que vocês estão olhando, até mesmo para transparecer para a gente a própria segurança de usar e pensar em desenvolver. E uma segunda pergunta a plataforma que vocês estão disponibilizando para explorar apps diversos para experiência, ela vai focar somente em apps onde o lojista tem que pagar por aplicar, ou vai ser um modelo de comunidade também que é possível você explorar apps gratuitamente para poder oferecer para o mercado? Quer dividir? Qual é a segurança que eu ofereço? Eu devia ter pego primeiro. É uma boa pergunta. É sempre um grande desafio, mas segurança por característica da nossa indústria, e esse é um dos nossos pilares que a gente reforça constantemente no mercado. O fato de a gente estar abrindo uma plataforma que é transacional não quer dizer que a gente está abrindo mão da segurança. No nosso caso, a gente tem endereçado isso muito com um olhar de arquitetura dentro da Alio.
Então, sem entrar muito no detalhe, mas basicamente o que a gente está fazendo é a gente está dividindo dois mundos. Um mundo que é seguro, que é transacional, que é regulado pela indústria, que está sendo submetido para todos os critérios de segurança, de PCI, de MV, de bandeiras, tudo que a indústria exige como segurança. Esse universo é uma caixa preta, continua sendo, a gente não mexe nele e a gente não abre isso para o mercado, não tem APIs que chegam nesse bloco. E um segundo bloco, que é o bloco de interação do nosso cliente lojista e do consumidor final, a gente como portador do cartão, tem uma interface amigável onde tem aplicativos de gestão, de loyalty, de CRM, de frente de caixa, e eu lembro o que tiver ali dentro. Todas as coisas falam, chamam e pedem autorização para fazer o pagamento em algum momento, mas elas não têm acesso direto a essa caixa preta. A gente manteve isso fechado. Então, mantém exatamente as mesmas características de um POS. É legal, o Canil tem esses dois lados mesmo, né? Um lado POS seguro e um lado aberto, que é mais um celular mesmo. Quanto à questão da gratuidade de apps, 100%, a gente pode ter aplicativos de graça, sim, sem problema nenhum. Até incentivado, né? Acho que a gente está ofertando junto uma possibilidade ainda melhor para o nosso lojista. Então, não vejo problema nenhum e, por favor, faça. Legal. Muito bom, gente. Queria agradecer de novo a disponibilidade de vocês. Esse é um caso sensacional, a gente está super orgulhoso de poder fazer parte. Legal? Beleza? Obrigado a todos.